Hello! Vamos começar este dia, esta tarde, falando sobre o óbvio. Nessa noite, se você estiver assistindo depois, né, falando sobre o óbvio, sobre autoconhecimento. Eu lancei, né, nas caixinhas de perguntas esses dias e acabou vindo um pouco sobre isso, sobre esse lugar do autoconhecimento. De a gente ir entendendo como que a vida nos atravessa e como que nós somos, cada um do seu jeitinho, de forma particular, de forma subjetiva, individual, e que a gente consiga ir aprender a ir respeitando isso. Então vamos entrando. Bom dia, mãe, versus metaversos, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde. Então, tomar aqui um golinho do café, tava preparando para estar aqui com vocês. Dar uma esquentadinha, uma acordadinha. E aí eu resolvi realmente trazer esse tema do autoconhecimento. Por quê? Porque muito se escuta, muito se fala, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, que é um dos objetivos que a gente tem aqui com Cá Entre Nós desde o começo, né? Trazer o óbvio, falar sobre o que tá tão às claras assim, mas que não tá tão claro dentro da gente. E que às vezes a gente fica meio perdido, né? Tá, beleza, autoconhecimento, e aí? É só com terapia? Existem outras formas? Como que a gente pode realmente buscar esse caminho, se conhecer, entender um pouquinho mais do nosso funcionamento? E mais do que isso, o que é que eu ganho com isso, né? Se eu realmente estiver disposta, e eu quiser, então, seguir essa jornada de buscar me conhecer, o que é que eu vou ganhar com isso? Essas dúvidas podem pairar, podem surgir, né? Às vezes a gente tem resistências também de procurar, pedir ajuda. Isso faz parte do nosso processo, do nosso jeito de ver a vida, como ela é e tudo mais. Então, vamos começar pelo começo, né? O autoconhecimento em si nada mais é, como a própria palavra já diz, que é conhecer a você mesmo. Então, eu me conheço, né? Isso implica dizer que quanto mais eu vou entendendo como eu funciono, como eu reajo ou eu ajo frente às situações da vida, mas eu vou ganhando autonomia nesses processos de decisões sobre a vida, sobre o que eu posso escolher, sobre como eu quero levar a vida, de que forma, né? Então, um dos pontos que é fundamental, talvez seja até o pilar do autoconhecimento, é a questão da autopercepção, da autoobservação, que é algo que a gente trabalha muito aqui na terapia, mas que eu também trago muito aqui pra vocês no dia a dia, né? Através dos stories, através aqui do próprio Cá Entre Nós. João, Caio, sejam bem-vindos, boa tarde. Então, a autopercepção, ela acaba sendo realmente a base, né, o chão que vai construir o nosso autoconhecimento. Que é basicamente o quê? Autoobservação. Então, vocês lembram, por exemplo, quando a gente falou nas lives anteriores sobre os nossos eus, né, sobre as nossas linguagens de amor, pra gente ir compreendendo cada um dessas vozes internas, cada um desses eus e como a gente se manifesta nas nossas linguagens de amor, a gente precisa se observar. Então, como é que no dia a dia, em determinadas situações, eu ajo? Ou eu reajo? Será que as coisas estão ali só me acontecendo, me atravessando, e eu não sei muito direito como é que eu vou seguir, que caminho que eu vou seguir, né? Então, autoconhecimento fala das experiências da vida, né? Também. Como que eu tô experienciando essa vida? Como que eu tô conhecendo essa vida? Tá? Enquanto eu vou falando aqui, gente, vocês podem ir escrevendo as dúvidas de vocês, que a gente também já vai esclarecendo. E aí, esse caminho do autoconhecimento, o que é que eu percebo? Muitas pessoas vêm quando já estão assim desesperadas, quando já realmente não estão se compreendendo de jeito nenhum, quando já deu algum problema na vida, é como se fosse assim, a sensação do eu vou então atrás de ajuda pra isso, pra eu ser consertado. Ou então é outra coisa, né? Tipo assim, de outra ordem. Eu vou então buscar esse autoconhecimento porque eu tô sujo, sabe? Aquela sensação de que você não quer olhar para as suas sombras e aí você quer ser curado, você quer ser limpo, né? Quer tirar aquilo ali que não me pertence. Aí é quando você busca o processo de autoconhecimento.
E você faz isso esperando o quê? Respostas, né? Só que como é que funciona na prática, na realidade, o processo do autoconhecimento, essa jornada? É um caminho muito mais de perguntas do que de respostas, né? Então, por exemplo, aqui no processo da terapia, que é uma das ferramentas, assim, ela é muito valiosa, sorte de realmente quem pode fazer, mas a gente entende que existe todo um social, um cultural que não possibilita isso para todo mundo. Então existem, graças a Deus, outras formas que a gente também pode se utilizar. Então, uma das coisas que eu faço questão de pontuar em quem vem aqui pra terapia é que eu não tenho como te oferecer terapia, assim, eu vou te dar, tu chega e ó, tá aqui tua terapia, vai lá, pronto, você recebeu, como se fosse um passe, né? Não. A gente precisa dar a implicação do sujeito. Então, isso quer dizer o quê? Que eu não vou ter as respostas prontas, né, pra vocês. Eu vou ter perguntas e eu vou te estimular nesse sentido de você cada vez mais conseguir desenvolver perguntas no teu dia a dia, porque lembra que a base que a gente falou aqui no início, a base do autoconhecimento é a autopercepção, é a autoobservação. Então, você precisa estar nesse dia a dia se questionando, se observando, se perguntando, né? Por que eu geralmente faço desse jeito e não de outro? Por que aqui no meio da vida que eu fui experienciando, eu tô repetindo esse mesmo ciclo? Se já é, sei lá, o 5º relacionamento que eu tenho e parece que nada muda, parece que eu só vou aqui no piloto automático. Por que isso acontece comigo sempre em determinado tipo de trabalho? E aí você vai se questionando. Engraçado, gente, só um parênteses. Eu coloquei aqui um cheirinho, né, com as luzezinhas, fica mudando a cor. Aí eu vejo o cheirinho subindo aqui na tela, eu acho que é vocês mandando corações. Podem mandar corações, viu? E foi proposital, as corzinhas diferentes, para vocês entenderem que o processo de autoconhecimento fala de auto, né? Cada pessoa. Então, as cores vão mudando pra gente entender também que um dos benefícios de se autoconhecer é diminuir a régua das comparações com os outros. Que a gente tem esse costume, né? De apontar pro outro, olhar pro outro, se comparar com o outro. Eu vi que outras pessoas chegaram. Valesca, Odênia, Belle, Marcelo. Sejam bem-vindos. Deixa eu tomar um golinho aqui do café, tá? Ah, gente, eu nunca mais fiz isso, né? Eu vou até fixar aqui no comentário o tema de hoje. Vamos nós, autoconhecimento. Bom dia, coraçãozinho aqui, ó, pra vocês também. Então, vamos nós aqui. Pronto, comentário feito, deixa eu só fixar. Que aí quem vai entrando vai entendendo, né, do que a gente tá conversando. Bom dia, gente, muito bom dia. Então, o tema hoje é isso, autoconhecimento na prática. E se vocês tiverem dúvidas, né, ou se vocês já ouviram falar alguma coisa, se tem algo aí, ai, mas eu queria saber se é desse jeito, pode ir falando aqui que a gente vai conversando. A gente aponta o dedo, mas os outros estão virados pra nós. Ah, isso aqui, né, que você tá dizendo? O fulano, aí tem 3 aqui, 3 dedinhos voltados pra gente, a gente não se observa. Inclusive, Belle, esse é um dos benefícios de a gente praticar o autoconhecimento, porque a gente acaba saindo do olhar só do outro, né? Que é até tipo assim, se alguém perguntar como é que é fulano, tu sabe dizer de cabo a rabo, né? Como é que é as pessoas que convivem contigo? Ah, o meu marido é desse jeito, desse jeito, desse jeito. Meus pais são desse jeito, desse jeito, desse jeito. Tá, e você? Aí chega a dar um susto assim, e às vezes você não sabe falar sobre coisas básicas sobre você mesmo. Por quê? Exatamente isso, porque a gente tá apontando pra todo mundo, mas a gente esquece de olhar os 3 dedinhos pra cá, né? E se perceber, e se observar, e entender que não é só sobre o outro, que até quando a gente tá falando do outro, o outro pode estar servindo como um espelho, né? Existem teorias na psicanálise que falam isso, que a gente vê o outro como um espelho nosso, então é um reflexo nosso. Então, se eu tô criticando algo no outro, eu tô apontando algo pro outro, muito provavelmente é algo que é meu, que eu preciso tratar, que eu preciso cuidar, que eu preciso olhar com mais carinho. Tem até um exercício, já começando a dar dicas aqui, um exercício que vocês podem fazer que fortalece esse lugar pra gente entender como realmente às vezes a gente tá criticando o outro e é algo nosso. Então, o que é? Eu vou escrever
normal, num papelzinho, eu vou escrever aqui um conselho que eu daria pra esse outro que eu tô apontando. Então, fulaninho, fulaninha, olha, você deveria fazer isso, você deveria pensar sobre isso, você deveria ser o quê, em tal situação agir dessa forma, não. Você escreve lá seu conselho, certo? Beleza. Depois, você fecha o seu conselhinho, em outro momento que você estiver, né? Melhor você ler o seu conselho como se fosse Deus, o universo, o alto, a energia divina. Não sei como é que vai ser a tua crença aí, né? Pra mim é Deus. Mas imagina alguém que realmente você tem uma certa admiração e que pra ti é um ser supremo, certo? Então tu imagina que o ser supremo tá lendo aquele mesmo conselho pra você de uma forma muito carinhosa, muito amorosa, muito acolhedora. Provavelmente, quando a gente faz esse exercício, geralmente a gente entende que o conselho que a gente tá ali apontando, tentando dar pro outro, não é pro outro, não é sobre o outro, é sobre a gente, né? A mesma coisa funciona quando a gente vê elogios, né? Quando a gente vê algo no outro que a gente admira, que a gente gosta, que a gente diz, nossa, fulano é tão assim. E aí a gente diz, né? Nossa, fulano, você é tão gentil, você é tão amorosa, tu é tão acolhedora, tu é tão isso, aquilo, não. E às vezes é teu também, né? Você é assim, de repente é algo que tá ali escondidinho. E aí meio que você vê no outro, acha bonito, mas por algum motivo ainda não tá conseguindo manifestar. Ou você já até manifesta, mas não consegue se perceber, né? Então não consegue entender que aquilo ali também faz parte de você. Aquilo ali que você admira no outro também é seu, né? Então, se conhecer traz esses benefícios da gente também se diferenciar. O que é meu? O que é do outro? Lilian, que bom te ter aqui. Bom dia. Então, sigamos. Ainda sobre o processo de autoconhecimento, é importante a gente entender que é um processo, né? Então, como a gente falou um pouquinho mais cedo, muito mais do que responder um monte de respostas, ter um monte de respostas prontas, é muito mais um caminho de perguntas, é muito mais um caminho que eu tô ali sempre mediando, tentando compreender o que tá acontecendo comigo, né? Por que eu busco esse tipo de relacionamento? Por que eu me identifico melhor com esse tipo de pessoa? Por que eu me irrito tanto em situações desse tipo? Por que eu me sinto tão motivada em situações desse outro tipo? Então a gente vai ali nesse caminho muito mais de perguntas, e que é um processo, do que um caminho de respostas. E é muito interessante porque com o tempo que você tá nesse processo do autoconhecimento, você vai começando a ganhar mais autonomia sobre a tua vida, e tu começa então a decidir, a escolher de fato como que você quer viver, como que você quer se nutrir no dia a dia, que te traga um benefício para ter qualidade de vida, para viver com mais bem-estar. Cheirinho que tá uma delícia, vocês precisavam sentir. Vai chegar nessa tecnologia que a gente consegue mandar um cheirinho assim gostosinho. Eu, como sempre, tô com a minha colinha aqui porque eu quero trazer o máximo de conteúdo assim pra vocês, né? Então, continuando os benefícios do autoconhecimento. Quando a gente se conhece, né? Quando a gente entende de fato quem que a gente é, como é que a gente funciona, o que é que acontece também? A gente vai aprendendo a lidar com os desafios da vida. A gente vai aprendendo a lidar com as nossas sombras, né, com as nossas faltas, com as nossas falhas, com as nossas frustrações. Então não é que elas vão desaparecer, elas vão deixar de existir. Então, não, pronto, se eu me conhecer, eu não vou ter mais problemas. Mentira, tá? É mentira. Você vai, né? A vida vai acontecendo, então vai ter coisas ali que vão te afetar de uma forma ou outra, que em algum momento você vai se sentir mais frustrado, mais cansado, mais exaurido, sei lá o quê. Vai ter raiva, vai ter, enfim, né? Sentimentos e emoções naturais do ser humano. Mas você vai aprender a lidar de uma forma mais assertiva. As tuas comunicações podem vir a melhorar. Por quê? Porque você vai entender, eu tô agindo dessa forma por causa disso daqui. Então, se de repente eu pontuar isso aqui nessa relação, pode ser que flua de uma forma mais leve, de uma forma mais harmônica, né? Então, a gente vai aprendendo no dia a dia, também nesse processo de autoobservação, e também junto com o auxílio de outras ferramentas, como a terapia, né? Escrever cartas, leitura de livros. Interessante que, pra vocês verem como óbvio de fato precisa ser dito, né?
Porque os livros é um caminho que pode nos ajudar tanto nesse processo de autoconhecimento. Eu tô adorando os coraçõezinhos, gente. Então, assim, os livros, quaisquer que sejam, não precisam ser livros científicos, de guru, de não sei o que. Não, às vezes você tá lendo uma ficção, às vezes você tá lendo um romance, às vezes você tá lendo um conto erótico, às vezes você tá lendo coisa realmente de estudo e que tem uma história ali, alguma coisa que você se identifique, que você diz, poxa, eu já passei por isso, e aquilo ali vai te ajudar a se tocar em algo que te atravessa, que já te atravessou, que você vai conseguir olhar, poxa, como é que é esse afeto aqui? Tá curado? Não tá? Tá resolvido? Não tá? Preciso ver isso aqui de novo. O que é que eu posso fazer com isso daqui? Né? Então, os próprios livros, que é uma coisa que costumeiramente eu tô aqui trazendo e eu não tinha pensado, assim, o quanto que ele pode contribuir no autoconhecimento. E esses dias gente, isso é outra grande, preciosíssima ferramenta, né? Inclusive, eu pretendo trazer mais livros para indicar para vocês para esse olhar. Quando a gente se conhece também, o que é que também melhora? A gente passa a se autorizar, a se permitir a experiências que de repente façam mais sentido. A gente se autoriza a situações que antes, em outros momentos, talvez a gente delegasse na mão de outros, né? Por exemplo pessoal aqui, hoje eu desmarquei uma reunião, porque minha energia não tá legal hoje pra essa reunião. E foi difícil pra caramba fazer isso, né? Mas antes, em outros momentos, teria sido muito pior. Por quê? Porque a gente fica ali não, mas o que é que vão pensar? E como é que vão olhar? E não sei o que, não. Mas quando você se conhece, você tem muita clareza do que é mais tranquilo chegar e dizer, olha, né? E um dos meus valores muito fortes é a transparência. Então eu trago a verdade. Olha, hoje minha energia tá baixa, eu realmente tô no, sabe assim, 2 passos pra frente e 1 pra trás. Pronto, hoje eu tô no 1 passo pra trás, eu preciso realmente dar uma desacelerada hoje, eu preciso repor, eu preciso dar uma, né, desafogada. Isso vai me fazer bem. E isso também faz parte do processo evolutivo e de crescimento. Então, o autoconhecimento é sobre isso, é sobre a gente ir entendendo, né, na vida que vai nos atravessando, o que é limite pra mim, o que é que dá certo, o que é que eu suporto, o que é que me tira do sério, né? Que questões vão me atravessando ali, que situações eu ainda carrego aqui na mochilinha da vida e que talvez eu já pudesse deixar soltar pelo caminho, né? Que situações, que pessoas, que conflitos, né? Tô gostando dos corações aqui. Gente, tá fazendo sentido? Como tá chegando pra vocês? Vocês têm alguma situação que vocês tenham lembrado, né? De, poxa, realmente, se eu me conhecesse naquela época, teria sido diferente isso daqui. Ou então, gente, olha, eu tô precisando olhar pra isso daqui que tá bem escondidinho e eu não tava prestando muita atenção. Como é que tá chegando aí pra vocês enquanto eu tomo um golinho de café? Sigamos? Ok, sigamos então. Então, quando a gente tem esse processo do autoconhecimento seguindo, acontecendo, porque ele vai estar sempre em acontecimento, né? Uma vez que você entra nele, não dá mais pra sair, não dá mais pra de se conhecer. Não quero mais me conhecer. Você já aprendeu a fazer o processo, né? Então, vez ou outra, isso vai estar voltando, isso vai estar voltando. Então, você vai estar ali se percebendo, se analisando. Gente, isso vai trazer qualidade de vida. Isso vai melhorar as tuas relações, no sentido de que você vai entender. Eu preciso disso daqui pra me nutrir. Eu preciso disso daqui pra trazer bem-estar pra mim. Então, nem que seja uma coisinha por dia que eu possa fazer por mim, pra eu me cuidar, pra eu me valorizar, pra eu entender que eu também sou importante, eu também sou relevante, isso vai me trazer saúde, inclusive pra levar para as próximas relações. Alguém comentou aqui, Valesca. Sim, faz muito sentido. Às vezes também a questão da gente não conseguir dizer não, nos contrariando para não contrariar o outro. Perfeito, Valesca. Muito obrigada pela contribuição. Exatamente isso. E é um fator, você já tá se percebendo, entende? O se perceber, que é a nossa base, né, do autoconhecimento, possibilita isso. Então, poxa, eu tô dando aqui um sim, mas eu queria dizer um não. E eu até já fiz outros posts outras vezes sobre isso, de que a cada,
não que você tá dando ali pro outro é um sim pra você. Isso é um exercício. E que a gente pode se questionar. Então já fica aí de dica também, né? Nos movimentos da vida. Vamos lá pensar numa situação bem básica pra ficar didático. Hoje minhas amigas me convidaram pra jantar, mas eu tava me planejando de ficar só esparramada no sofá assistindo seriado. E eu não me senti tão disposta a ir pra esse jantar, digamos, né? Essa é a situação, exemplo. E aí você fica, não, mas faz tempo que a gente não sai com as amigas. Não, mas a fulaninha tá precisando de não sei o que. Ela disse que queria desabafar. Não, mas a cicraninha, dessa vez ela vai, ela nunca vai. Então eu deveria ir, né? Então eu vou dizer um sim. E não sei o que, não. Mas você tá ali, mas eu queria mesmo era ficar deitada. Hoje eu já saí ontem, eu saí antes de ontem, eu tô cansada, rotina, não. E aí você vai fazendo todos esses questionamentos das famosas vozes internas que a gente já conhece um pouco, né? E aí você tem as suas duas escolhas. Então eu vou dizer sim pra elas, vou pro jantar com vocês. E aí automaticamente eu tô fazendo o quê? Dizendo não pra mim. Então, poxa, eu dizer sim pra elas é dizer não pra mim. Ou eu tenho a outra opção. Vou dizer não pra elas, gente, desculpa, né, dessa vez não vai dar. E aí eu tô dizendo sim pra mim, vou fazer o que eu realmente tô querendo, que meu coração tá pedindo, vou ficar esparramada no sofá. Então, de você perceber o que é que tá pesando mais, qual é o preço que eu vou pagar pra cada decisão. Isso é exercício, tá, gente? Às vezes a gente fala, parece que é mágica, tipo assim, aprenda a dizer não, né? Tenham muito cuidado, né, com as regrinhas mágicas do dizer não, do dizer sim, de tantas outras coisas, do caminho do autoconhecimento. A gente precisa ter cuidado, né? Porque às vezes o que funciona pro fulaninho não funciona pra cicraninha, não funciona pra gente. A gente é diferente, né? Olha as cores aqui, eu falei mais cedo, as cores da luzinha vibrando diferente, e foi proposital, né? Pra gente entender que cada um de vocês que estão aqui junto comigo somos únicos, né? Ninguém vai ser igual a ninguém. Eu coloquei um post ontem, você igual a você, só tem você, não tem outro igual. Colocaram aqui outro comentário. Eu mesma tenho bastante dificuldade e tô falando pra ver se eu mesma entendo que tem que ser assim, né? De dizer não, Valesca. Vou pegar aqui um pedacinho da tua fala. Tem que ser assim como, né? Às vezes a gente também vem nesse lugar de impor umas regrinhas pra gente, de esse é o caminho, tem que ser desse jeito. Mas aí eu volto pro que eu acabei de falar. Às vezes tem que ser assim para o outro vai funcionar diferente. Então por isso que é tão importante a gente entender como é para mim. Para mim, eu preciso às vezes aprender a dizer sim, e às vezes eu preciso aprender a dizer não. Porque, por exemplo, tu trouxe a questão do não, Valesca, mas tem muita gente que também tem dificuldade de dizer sim, né? De tipo assim, vamos, mesma situação, vamos jantar, E aí você tá doida pra ir, mas você já tá tão acostumada a dizer não, a ficar ali na vida pacata, né, do mesmo jeito, e aí você diz não. Aí você, tipo assim, perdeu a oportunidade de se nutrir naquele momento com as amigas, com um momento que seria prazeroso. Então, a gente precisa ir balizando o que é que para mim funciona, o que é que eu preciso aprender. Tá dando pra entender, assim? E muito bacana que tu reconhece, né? Eu tenho a dificuldade de falar não, perfeito. Isso já é um passo, já é uma coisa que a gente vai se observando. Porque, por exemplo, quando tu traz que tu tem a dificuldade, às vezes a gente tá em grupo e o grupo questiona e fica um se vangloriando em cima do outro. Não, eu sei fazer isso, olha que eu digo não muito fácil, não sei o quê. E no dia a dia não é tão assim, né? Então, assim, é um passo de coragem você conseguir olhar pra isso, né? E, principalmente, você tá conseguindo se olhar. Então, a base da estrutura do autoconhecimento está acontecendo, né? Deixa eu beber aqui mais um golinho, gente. Então, dos benefícios, a gente vai aprendendo a olhar mais a gente, né? A gente vai aprendendo a se descolar do outro. Então, a gente sabe, quando a gente vai se conhecendo, a gente sabe admirar o outro, mas a gente não cola no outro. A gente não precisa ser igual ao outro. A gente admira ele no cantinho dele, eu no meu, de repente a gente troca, de repente eu aprendo com ele aprende comigo, Mas cada um vai preservar o seu jeitinho de ser, né? A gente aprende, também a desapegar de alguns vícios que a gente tem, que são emocionais, alguns maus hábitos, entre aspas, que vão nos segurando
em lugares de crenças que a gente amarra ali, se segura e não sai por nada, mas que não estão fazendo bem pra gente. Então, verdadeiramente, a gente vai aprendendo o que é que de fato me faz bem para que eu possa repercutir, né? Continuar, reverberar neste lugar. Dentro do processo de autoconhecimento, a gente também vai aprendendo a acolher nossas emoções, nosso sentimento, nossa história de vida, né? Como que a gente age e reage perante as situações, e a gente aprende a nomear. Gente, isso é incrível. Esse passo, você aprender, de fato, a nomear o que você está sentindo, como você está sentindo, aquela situação específica, isso faz a diferença. Isso vira, assim, a roda, sabe? Porque então aquilo ali passa a existir. Enquanto você não nomeia, enquanto você não dá nome, é como se aquilo ali não existisse. Então não ganha a relevância que às vezes tem, né? E às vezes você nem percebe que tem uma relevância porque você fica ali botando embaixo do tapete. Ah, não tem relevância não, é só besteira. Não é besteira, né? Tem uma relevância. Se afeta, tem alguma coisa aí. Tem algo que precisa ser visto, que precisa ser pensado, tá? Então, eu separei aqui algumas ferramentas, né, que a gente já pode lançar aqui para te ajudar, de repente, a já praticar o teu autoconhecimento quando sair aqui da live, certo? Quando tu terminar aqui hoje, ou se não puder ser agora porque tá corrido, mas que tu possa se programar e dizer, mais tarde eu vou fazer, ou então vai ficar aqui no meu radar, essa semana eu faço, qualquer coisa salva a live aí pra não esquecer e anota depois, enfim. Separei algumas ferramentas. Primeiro, essa que a gente já vem trabalhando desde o primeiro encontrinho do Cá Entre Nós. Eu acho que a gente já tá nos 20 e tanto, 30, sei lá, não sei mais a ordem. É a numeração de quantos encontros a gente já teve aqui, quanto é prazeroso pra mim estar com vocês, assim, de todo o meu coração, meu Deus. É algo que eu não abro mão. Tava até conversando com meu parceiro, a gente combinando férias e tudo mais, e ele me perguntando, tu vai atender, né, no período das férias, e o Cá Entre Nós? E aí eu dizendo, gente, eu não sei ainda como é que eu vou fazer, vai depender, vou ver no consultório como é que vai ser, mas se for férias, vai ser férias mesmo. Aí mas o Cá Entre Nós, onde eu tiver, vai ser gostoso fazer assim, sabe? Porque não tem a restrição do set terapêutico, então eu posso sentar aqui no gramado e fazer, só vou precisar de internet, pronto. Então vou querer estar com vocês mesmo, assim, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas voltando aqui para os exercícios, primeiro, autoobservação. A autopercepção, que é o quê? Dar luz, ouvido, escutar essas vozezinhas internas, né? Então, por exemplo, eu escutei aí alguém dizer uma vez, eu acho que tem estudo sobre isso, posso pesquisar depois pra vocês. Se alguém já souber, pode me dizer, vou adorar saber, né? Pode partilhar aqui. Que diz que por dia, às vezes a gente pensa a mesma frase, o mesmo pensamento se repete 70 vezes, não sei quantas vezes. Muitas vezes o mesmo pensamento se repete. Só que a gente já tá tão acostumado com aquilo ali que a gente não percebe. Então talvez um pequeno exercício seja exatamente esse, né? De se manter com o radar ligado, sabe? Atento, assim, de se perceber, peraí, esse pensamento já veio de novo. Esse pensamento aqui, eu vou tirar da cabeça, eu vou anotar esse pensamento e de repente eu posso ir pro próximo passo e olhar esse pensamento. O que esse pensamento tá querendo me dizer? Né? O que é essa voz? Que frase é essa? E aí você vai aprofundando, sabe, assim, com um trabalho investigativo mesmo. De quem é essa frase? Alguém já me disse ela, eu escutei ela em algum canto, ela fica aqui reverberando e de repente virou uma voz interna minha. Essa voz faz sentido hoje ainda na minha cabeça, eu preciso manter essa voz aqui comigo, e aí você vai aprofundando e vai entendendo. Eu gosto muito da analogia aqui dos post-its. Quem é meu paciente ou quem já me acompanha há mais tempo, com certeza já escutou eu falar isso ou vai escutar ainda, né? Que é o quê? Que eu costumo dizer assim, né? A gente nasce, aí a gente já vai ganhando os primeiros post-its da vida. A gente dá um sorrisinho aí, nossa, como ela é simpática. Pá, primeiro post-it. Aí você berra, ixi, ela é gasguita. Segundo post-it. E aí a gente vai crescendo, aí adolescente. Nossa, é muito geniosa. Outro post-it. Aí cresce e fica adulta. Nossa, ela é tão determinada.
jornada esforçada, outro pochiche. Aí, nossa, ela briga por tudo, outro pochiche. Aí, não, ela é muito explosiva, outro pochiche. E a gente vai ganhando pochiches ao longo da vida. E aí, quando a gente entra no processo de autoconhecimento, é uma oportunidade linda, maravilhosa de olhar pra cada um desses pochiches, sabe? Olhar assim com carinho, pegar cada um. Quem foi que me disse isso daqui? Foi fulano. Legal. Gostei dele por um tempo, não faz mais sentido. Vou jogar fora. Esse daqui eu gosto muito, faz muito sentido, vou deixar aqui. Esse aqui que eu vi lá na pessoa que eu admiro, sabe? Ninguém botou em mim, mas eu vou exercitar ele pra mim. Eu vou ser mais gentil no dia a dia. Vou grudar aqui, gentileza no dia a dia. Né? Então a gente vai conseguindo ir se modificando através desses pochiches. E tudo pode começar com a observação desse pensamento que tá repetitivo. Concluído? Primeiro exercício. Segundo exercício, diário, né? A gente às vezes faz isso desde a adolescência, perdeu o costume, gosta. Então, assim, a gente pode voltar a ter um diário, né? Pode ser um diário mesmo, escrito à mão, a punho. Pode ser um diário no bloco de notas, no Google Drive, num grupo do WhatsApp com você mesmo, né? Pode ser um diário escrito, pode ser um diário de áudio, que você manda áudio pra você, hoje aconteceu isso. E pode ser mais simplificado, né, do que escrever uma página, várias páginas, Às vezes a gente pode fazer um resuminho do dia e em uma frase, né, de 1 minuto você manda um áudio ali pra você mesmo e diz algo que foi positivo. Hoje no meu dia foi positivo, está aqui no Cá Entre Nós. Massa! Já mandei aqui o primeiro áudio para mim mesma do meu diário do que é que foi positivo. E foi uma frase. Então a gente pode facilitar isso. Às vezes a gente dificulta muito esse processo de autoconhecimento, né? Parece algo tão distante, às vezes tá aqui tão pertinho. A gente pode facilitar. Teve até outro post que eu fiz essa semana também que eu coloquei assim, a gente complica demais, né? E é isso. Gente, minha perna tá dormente, a gente complica demais e a gente pode facilitar. Pode ter uma vida mais leve? Pode sim, pode. Né? Mas é exercício. Vi outras pessoas entraram, jornalista, Regina, Vânia, Tamísia. Gente, sejam muito bem-vindas. Adeline, Nery. Certo. Podem comentar aí se vocês ainda tiverem alguma coisa pra falar. Vamos pro próximo exercício. Não sei se vocês acompanharam os stories. Ontem eu voltei a ler de manhãzinha cedo, né? E eu tô falando sobre isso porque o próximo exercício eu vou falar exatamente desse livro, que é o livro Caminho do Artista. Eu tava lendo ele, assim, nossa, eu tava engolindo ele por um período e tal hora. Bom dia, gente. Bom dia, Adeline. Bom dia, Thaís. E aí eu parei de ler esse livro, né? E nem entendi por que eu parei. Só que aí nesses últimos dias, com a autoobservação aqui, trabalhando, eu me percebi, gente, por que eu não tô lendo? Porque eu acordo, dou meu bom dia de praxe, né? Posto aqui pra vocês. E aí eu já ia olhar as mensagens, ia responder todo mundo. Isso antes do meu primeiro café do dia, que é antes de ir pra academia. Então já entrava nesse fluxo de receber um monte de informação e já ir, né, digerindo e tudo mais. E aí, ontem eu resolvi, eu digo, não, vou fazer diferente. Eu vou voltar a ler o livro, que era quando eu lia de manhã, e vou escrever minhas páginas matinais de manhã, e depois eu respondo as mensagens, né? Depois eu dou uma olhada com calma. Então eu mantive de praxe só manter o bom dia, né, pra vocês, que realmente é um momento que eu vou fazer mesmo, eu paro com o tempo, né, agradeço o dia, divido aqui com vocês e depois já vou ler o livro. E esse livro, ela traz um exercício, que é o que eu vou propor aqui pra vocês. Que é o quê? A técnica da livre consciência, né? Que é as páginas da manhã. Ela pede que você acorde e você escreva, ela sugere, né? 3 páginas que você escreva tudo que tá vindo na tua cabeça, assim, de forma sem pensar, sem julgar, sem ficar apontando, isso eu não vou escrever, não. A ideia é que você coloque tudo pra fora. Tudo, desordenadamente, você não precisa ler depois, é só realmente um esvaziamento, sabe? Isso é uma forma de se autoconhecer. Por quê? Porque com o tempo, depois você pode olhar para aquilo dali e pode ver, nossa, isso aqui tá se repetindo. Ou então você nem olha, mas você percebe,
caramba, eu já falei sobre isso ontem. Aí hoje eu tô escrevendo isso aqui de novo. Por que isso aqui ainda tá fazendo tanta parte da minha vida? Por que eu tô dando tanta luz pra isso daqui? Por que eu tô dando tanta relevância pra isso daqui? Então você começa a perceber o que é que tá tão rotineiro ali na tua vida. E aí tu começa a poder então ter caminhos, oportunidade de trabalhar isso daí, né? Outro ponto, vou falar só mais 2 exercícios pra gente não se estender tanto, tá? O terceiro, né? Eu acho, já perdi foi as contas, porque no meio da live aí eu dei mais 2 exercícios, né? Enfim, gente, depois vocês voltam aí, que hoje tá recheado de ferramentas que vocês já podem praticar o autoconhecimento de vocês sem necessariamente ser com terapia, né? Já pode ser você com você mesmo. Então, mais um exercício que eu não vou mais enumerar porque eu já perdi as contas. É escrever cartas, né? Então, você pode escrever cartas para uma pessoa, você pode escrever cartas para um sentimento, para uma emoção, para uma determinada situação. E o legal é que você não precisa necessariamente entregar. Você pode entregar, mas você pode simplesmente, depois que escreveu, que meio que digeriu, maturou aquela situação, aquela emoção, aquela relação com aquela pessoa, você pode rasgar, você pode queimar. Cuidado, pelo amor de Deus, para não se queimar também, né? Eu não sou muito a favor, não, eu tenho medo, então prefiro rasgar mesmo, bem completinho, jogo fora. E você pode entregar, né? Então, por exemplo, esse exercício da carta, gente, ele é muito legal também, sabe? Pra quê? Pra relacionamento. Por exemplo, você tá... deixa eu só dar mais um golinho no meu café, que a minha garganta tá seca. Então, por exemplo, acontece muito dos casais terem, às vezes, dificuldade de se comunicar, né? Então, tipo assim, já escutei muito aqui no consultório. Mas eu falo e o ser humaninho não me entende. Eu já falei não sei quantas vezes a mesma coisa, mesmo que nada, Daniele. Não me entendeu, tá ruim, não. E a gente já, né, quem tá aqui nos outros cá entre nós já entendeu que isso acontece às vezes porque a gente é diferente, a gente tem linguagem diferente, linguagem do amor diferente, né, vivência diferente, ou seja, nós somos sujeitos únicos. Beleza, essa parte tá entendida, né? Então, às vezes, como comunicadores, nós somos responsáveis de fazer com que o outro lado compreenda o que a gente está querendo dizer. Então, as cartas, às vezes, elas chegam como um plus, assim, porque tu pode escrever, né, a situação, eu queria dizer isso daqui. E você escreve tudo. O que aconteceu naquele dia foi isso daqui, eu pensei desse jeito, eu queria desse jeito, me escuta dessa forma, não. E aí você pode exercitar com parceria, né, com seu parceiro, de quando vocês forem conversar, você lê a sua carta, né? Já aconteceu muito assim também em situações que às vezes a mulher não sentia espaço dela falar, né? Então o parceiro, ele já tentava traduzir, eu sei o que é que tu quer dizer, porque isso. E ela dizia, mas não deu nem tempo, eu não sei usar as melhores palavras, eu não tô sabendo me expressar. E aí quando você escreve a carta, que você realmente se escuta, você coloca pra fora, você pode trazer pro parceiro. Eu queria só ler, certo? Você não entrega assim e vai-se embora, não, porque o teu tom vai ser teu tom, vai ser a forma que você realmente está querendo pronunciar, né, trazer aquilo dali. Então você pode trazer, deixa eu só ler, tu fica só caladinho no momentinho que eu tô lendo, tudo bem? E aí depois tu tem espaço e tu fala o que tu quiser, e o que tu pensar, e o que tu entendeu, e aí a gente conversa. Inclusive, gente, eu fiz isso, né? Muitas coisas que eu passo pra vocês, inclusive muitos exercícios, por ser muito transparente, eu gosto muito de exercitar primeiro pra sentir, né? Assim, pra poder passar com mais veracidade. Então eu lembro que eu, mais nova, nos meus relacionamentos antigos, eu fazia muito isso e me ajudou muito a aprimorar minha comunicação. Isso nem estava previsto de eu falar, porque eu nem lembrava disso, mas veio agora. Então, fica aí a dica. E por fim... o próximo exercício, perguntas de poder, que são perguntas que você pode repetir para você mesmo todos os dias, né? Então, como se fosse assim um check de como foi teu dia, de como tu se percebeu naquele dia, de como tu se manifestou, de tu agiu, reagiu, e que isso pode te ajudar no processo de autoconhecimento e de crescimento e de evolução, né? Em busca do teu bem-estar, da tua qualidade de vida. Separei umas perguntinhas, por exemplo, mas aí você pode criar suas, porque é de cunho muito pessoal. Mas aí eu coloquei aqui só pra ficar didático, pra vocês entenderem mais ou menos o que é que seriam essas perguntas. Por exemplo, o que eu aprendi hoje? 2. Que palavras ou ações me atingiram positivamente ou negativamente?
E como foi que eu agi ou reagi a essas palavras? 3. Eu trabalhei os meus objetivos de vida, né? E aí, quando a gente fala desses objetivos de vida, a gente vai pensar em longo prazo, né? Na minha missão de vida, nos meus valores, né? Eu consegui estar alinhada hoje com isso tudo. Por exemplo, mais cedo hoje eu dei um exemplo pra vocês que eu pedi pra cancelar a reunião que estava prevista pra hoje. Por quê? Porque minha energia tá um pouco baixa. E o que é que isso tem a ver com essa pergunta específica? Tá alinhado com os meus valores. Um dos meus valores é saúde. Como é que eu vou trazer saúde pro outro se eu não tô cuidando da minha? Não, eu preciso ser exemplo, né? Então, assim, não tô legal? Gente, hoje não tô 100% pra isso, pra esse negocinho específico. Mas a gente pode fazer amanhã, pode fazer outro dia, né? Então, vai ajudando a gente a se perceber. Próximo. A quem ou ao que eu preciso perdoar, né? E por fim, o que é que eu preciso ser grata hoje, né? Verdadeiramente vai ser, nossa, eu acordei com disposição, nossa, eu dormi bem, nossa, eu não acordei com aquela dor nas costas, nossa, minha família tá bem, tá com saúde, nossa, hoje fez sol, ah, eu tô grata porque eu tenho meu cafezinho, né? Ou eu tô grata porque eu tô aqui nesse momento do Cá Entre Nós, dividindo aprendizado. Por que eu sou grata hoje, né? Então é isso, gente. Eu acho que a nossa live hoje foi bem recheada, né? Com bastante informação. Então, se tu chegou aqui do meio pro final, depois assiste o comecinho, porque ela foi bem bacana. A gente aprofundou bem. E aí, próxima semana, se Deus quiser, eu acredito que eu trago o livro, porque faz tempo que a gente não trabalha livro aqui, né? E como eu disse mais cedo, o livro é uma das formas que a gente também pode praticar o autoconhecimento. E você não precisa começar grande, gente, dá pra começar pequeno, simples, tá adorando os corações. Então pode começar simples. Por exemplo, o exemplo que eu trouxe hoje pra vocês, eu voltei a ler o livro Caminho da Artista. Eu tô lendo 5 páginas por dia, né? Então toda manhã eu sento, no meu primeiro cafezinho da manhã, leio 5 páginas. Acabou-se. Meu compromisso comigo mesma são 5 páginas. Se eu ler mais do que isso, eu vou atrasar pra academia, então tem uma série de fatores. Mas eu posso começar com menos do que isso. Se ainda é muito difícil para eu ler 5 páginas, eu vou ler uma. Se de repente não é por páginas que eu funciono, é pelo tempo, então eu vou colocar aqui o despertador e vou ler, eu vou me determinar a ler 5 minutos, 10 minutos. Os famosos 20 minutos que eu digo pra vocês separarem pra vocês, né? 20 minutos de pausa. Então, eu vou separar 20 minutos de pausa e dos 20, 10 vai ser lendo. Ou então 5 vai ser lendo e os outros 15 vai ser contemplando a natureza. Vou ficar de perna pra cima, sei lá, o que for fazer bem, o que for te nutrir. Tá bem? Então, um cheiro pra vocês, um dia excelente. Muito, muito, muito obrigada pelas companhias, pelas participações de vocês, né? Sempre muito, muito gostoso estar aqui com vocês, de todo o meu coração, gente. E só por fim, ontem eu deixei mais um Honeycast lá no nosso canal do Telegram, então sintam-se convidados quem ainda não tá lá. Inclusive eu partilhei uma das páginas matinais que eu li ontem, tá bom? Um cheirinho, bom dia pra vocês, boa tarde aqui quem tá nos Emirados, boa noite se estiver assistindo de repente gravado. Até a próxima, espero que tenha sido bacana pra vocês. Se quiserem comentar ainda um pouquinho, vou deixar aqui só um pouquinho, tocando a musiquinha, enquanto eu leio o que vocês tiverem aí pra falar ainda. Se fez sentido, se não fez, compartilha, né? Se vocês acharem que pode ajudar alguém, contribuir com a vida de alguém hoje também, com o dia de alguém, tá bom? Beijo em vocês. Muito obrigada também. Obrigada, Adeline. Alan, a gente acabou de acabar, mas vai ficar gravado, pode assistir, tá bom? Florezinhas e beijinhos pra vocês também.